A menos que você viva em uma bolha, você está sabendo que está rolando uma guerra entre Rússia e Ucrânia e os países da Europa, os países do Ocidente estão impondo sanções à Rússia. Eu quero conversar com você sobre isso, sobre os impactos econômicos destas sanções e desta guerra. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o sistema SWIFT, que tanto se falou no último final de semana, quais são as consequências para a Rússia, para a Europa, inclusive para o Brasil em relação a essas sanções em relação ao SWIFT. Então, a gente vai ver com detalhes o que pode acontecer com a economia global uma vez que você tira um país do tamanho da Rússia do sistema SWIFT, tá bom? Então vem comigo para esse vídeo. Se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve porque aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com esses conteúdos densos e profundos a respeito da economia do Brasil e do mundo, mas também com aulas preparatórias para as principais certificações de mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá. Feito essa introdução, eu quero trazer aqui para você uma matéria que saiu no Valor, falando que o Japão está junto ali da União Europeia e dos Estados Unidos para excluir a Rússia do sistema SWIFT. Antes da gente começar, quero dizer o seguinte: esse vídeo não tem objetivo geopolítico, no sentido de dizer quem tá certo, quem tá errado, não é isso. Na minha visão, é uma guerra que não faz o menor sentido e o grande problema é vidas inocentes serão perdidas por conta dessa guerra absurda de poder. Isso não faz o menor sentido. E para além disso, além das vidas inocentes que serão perdidas, milhares, talvez milhões de vidas serão traumatizadas e serão tiradas das suas propriedades, tendo de viver como refugiados em outros países, o que, mais uma vez, é a parte pior de toda essa história. E também, é importante que se diga, mesmo a gente que estamos aqui a milhares de quilômetros de distância, a gente também vai ser afetado economicamente com isso. Bom, então vamos lá. Japão se une a Estados Unidos e aliados europeus para banir a Rússia do sistema SWIFT. Deixa eu te explicar o que é esse sistema SWIFT. Basicamente, se eu pudesse deixar ele de uma maneira bem simples, é pensar que ele funciona como um Pix global. Em outras palavras, é um sistema para que a gente possa transferir recursos de um país para um outro. Então, se você já enviou grana para fora, para qualquer que seja o país, provavelmente você usou esse sistema SWIFT. Se você já recebeu, provavelmente você já usou esse sistema SWIFT. Se você trabalha ou gostaria de trabalhar em uma instituição financeira, você vai perceber que lá nas operações de câmbio realizado por sua instituição, você precisa informar o código SWIFT, que nada mais é do que a identificação da sua instituição dentro desse sistema global. O sistema SWIFT é o principal meio de transferência de recursos no mundo. Ele está presente em mais de 200 países e tem mais de 11 mil instituições financeiras transacionando informações todos os dias. E quando você quer excluir a Rússia desse sistema, o que na prática você está dizendo é o seguinte: olha, Rússia, você não vai conseguir mais enviar pagamento para fora, tampouco vai conseguir receber pagamentos de outros países. Em outras palavras, você isola a Rússia economicamente e comercialmente. E isso é muito ruim para a Rússia, claro, mas não só para a Rússia, tá? Países da Europa podem sofrer com isso, o Brasil pode sofrer com isso, ou seja, o mundo inteiro pode sofrer com isso. A Rússia não é uma das maiores economias do mundo, mas não é um país que tem uma economia que você possa desprezar. O que eu quero dizer é que a Rússia, assim como o Brasil, é um país em desenvolvimento, um país emergente, mas não se pode desprezar uma economia do tamanho da Rússia. E o que eu quero deixar claro, mais uma vez, é que meu objetivo é olhar para a sanção econômica. Se você eventualmente está aqui desejando que a Rússia se exploda porque ela invadiu outro país, isso é um direito seu e eu não estou aqui para ser contra ou a favor disso. Só quero dizer que essa consequência pode ser muito grave, não para o governo russo, para as pessoas, para os russos, para os trabalhadores, para uma pessoa que não sabe nem explicar o que está acontecendo geopoliticamente, ela vai sofrer. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, aprender a separar o governo de um país do povo daquele país.
E aí os ucranianos são as principais vítimas de toda essa história, mas não só os ucranianos, né? O povo russo também tende a sofrer por conta disso. Vamos lá. Você já sabe agora o que é o sistema SWIFT. Agora eu já falei para você que a gente isola a Rússia comercialmente, né? E agora a gente vai entender quais são as consequências disso. Bom, primeiro, o Brasil, ele importa bastante fertilizante lá da Rússia. Portanto, significa dizer que o Brasil, ele não vai mais conseguir comprar fertilizantes da Rússia porque não tem como pagar isso porque ela está fora do sistema SWIFT. E aí, o que acontece? O Brasil pode procurar outros parceiros comerciais? Pode, só que na prática o que vai acontecer é que o preço de todas as commodities que são produtos negociados internacionalmente vão subir. Independente do Brasil fazer ou não negócio com a Rússia, é isso que acontece. Eu vou te dar um exemplo bastante claro. A Rússia é um dos principais países produtores de trigo do mundo. E veja, o Brasil importa trigo. No entanto, o Brasil não importa trigo da Rússia. O Brasil importa trigo da nossa vizinha, a Argentina. E aí a gente pode falar, então tá bom, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Porque afinal de contas, a Argentina não está nessa guerra. Não, a gente tem de se preocupar com isso sim. Porque veja bem, olha só, a partir do momento que a Rússia não consegue mais fazer comércio internacional, eu estou dizendo que ela não vai conseguir vender a sua produção de trigo para outros países. Só que a demanda desses países, ou seja, a necessidade que esses países têm de trigo, não diminuiu. Em outras palavras, eu estou dizendo que a oferta global do trigo cai, mas a demanda permanece a mesma. Na prática, o preço do trigo tende a subir. Então, mesmo o Brasil, que vai comprar trigo da Argentina para trazer para cá e você fazer o seu pãozinho aí do café da manhã, o Brasil vai ter de pagar mais caro no trigo por conta desta guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, tá bom? Olha só, trouxe aqui na tela para que você possa ver. Isso que você está vendo aqui é o contrato de trigo negociado no mercado internacional. Se a gente pega aqui uma reguinha, a gente vai ver aqui, ó, vou pegar aqui começo de fevereiro, tá? Que estava ali, vai ter guerra, não vai, olha só. O trigo já subiu 20% no mercado internacional. Isso vai deixar mais cara a nossa importação de trigo aqui da Argentina. Isso vai deixar mais caro a farinha de trigo e, portanto, o pãozinho seu aí no café da manhã. Percebe? Como não dá pra gente achar que porque a gente não faz relação comercial com aquele país, a gente não vai ser afetado? Porque isso aqui vai trazer diretriz para o preço do trigo na Argentina e em outros países. Na prática, significa dizer, mais uma vez, com a Rússia fora, a gente tem uma queda significativa da oferta, portanto, o preço vai subir, tá bom? E aí, para além disso, para além dessas complicações de aumento de preço de commodities, eu quero trazer essa matéria que saiu aqui no Financial Times, para que a gente possa ver como que na reação em cadeia, isso pode sobrar para bancos europeus, isso pode sobrar para outros países, isso pode ter consequências, inclusive, no Brasil. Olha só, saiu essa matéria hoje, tá, no Financial Times, e aí eu só cliquei com o botão direito do Google, apertei traduzir para o português, para que fique mais claro, mas eu quis, mais fácil a nossa leitura, mas eu quis falar isso para você porque na hora que a gente estiver lendo, você vai perceber que parece que tem umas palavras que não fazem muito sentido. É porque, apesar da tradução do Google ser bem feita, tem alguns termos que ele vai traduzir literalmente e acaba ficando meio confuso. Como, por exemplo, a própria chamada, né? Ó, Banco Central Europeu diz que subsidiárias europeias do Sberbank enfrentam fracasso com sanções da Rússia, né? Sanções à Rússia. Esse fracasso aqui estão por falir. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que o Banco Central, o Banco Russo, que tem subsidiárias fora da Rússia, que tem operações fora, podem quebrar por conta dessa sanção. O que na prática aconteceu, eu vou mostrar mais um dado aqui para você. Deixa eu só tirar aqui, ó, o trigo e eu vou colocar aqui, ó, a cotação do dólar em relação ao rublo russo. Em outras palavras, se a gente olhar, ó, pegando aqui desde o dia 11, vai pegar desse pico até aqui, a gente está falando, ó, que o dólar subiu 34% em questão de uma semana lá na Rússia. Ou seja, o dinheiro se desvalorizou absurdamente, o dinheiro dos russos. Imagina você
ter aí $1.000, R$1.000 na sua carteira e de um dia para o outro você percebe que em relação ao dólar teve essa desvalorização tão significativa. Então, isso na prática enfraquece a economia da Rússia e essa queda se dá principalmente por quê? Por conta desta sanção. E aí, com a queda do preço do rublo em relação ao dólar, o que na prática acontece é que este banco russo tem perda significativa de cotação. Eu até trouxe aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira e no dia que eu tô gravando esse vídeo, a Bolsa de Valores da Rússia está fechada. Portanto, não dá pra gente saber o que teria acontecido no mercado de lá, tá? Mas este banco tem ações listadas na Bolsa de Londres. E aí a gente consegue ver, mais uma vez, se a gente pega aqui, vamos pegar aqui, ó, deste pico do dia 16 até agora, as ações desse banco desvalorizaram aí, ó, 91%. 91%. Imagina só uma perda de valor desse tamanho, tá? E aí a gente vai falar, tá, Thiago, eu ainda não entendi por que que isso é importante para a economia global. Não é só o banco russo? Calma, vem cá. Olha só, quando a gente está falando de banco, que o banco está com dificuldade, que o banco está sem caixa, a gente, principalmente aqui no Brasil, né, é meio que lugar comum o pessoal ficar criticando o banco e tudo mais. Só que não estou falando aqui do banqueiro, que nesse caso seria o próprio governo russo, porque esse é um banco estatal. Eu estou falando das pessoas que têm dinheiro dentro do banco. Imagina que você tenha dinheiro, sei lá, num banco Bradesco, no Itaú da vida, e, de repente, esses bancos quebram. O que vai acontecer? Você não vai pegar a tua grana. É simples assim. E aí, olha só, aqui, olha só, esse Sberbank Europe tem cerca de 800 mil clientes de varejo e corporativos na Europa Central e Oriental. Então, ali na Europa, ou seja, fora da Rússia, este banco tem 800 mil clientes. São 800 mil pessoas, incluindo empresas, que não vão conseguir sacar o seu dinheiro que está dentro do banco. Porque, o pagamento, obrigações de pagamento ou entrega de recorrente de qualquer outro contrato de uma das subsidiárias está suspenso. Então, olha só, para evitar esse colapso, está suspenso, ninguém consegue pegar nada. Só que a grande consequência disso que a gente precisa olhar é, pense o seguinte, mais uma vez trazendo o exemplo para uma realidade brasileira onde você possa enxergar isso com mais facilidade. Suponha que você tenha dinheiro, sei lá, no Banco Itaú. Seu dinheiro está todo lá. E aí, por alguma razão, você não consegue mais acessar esse dinheiro. O que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar os seus credores. Então você não vai conseguir pagar lá a fatura do cartão de crédito, você não vai conseguir pagar a sua conta de água, sua conta de luz, você não vai conseguir fazer a sua compra no supermercado. Percebe como dizer que este banco está quebrando é péssimo para a economia, mas eu estou olhando aqui o indivíduo. Eu estou dizendo que uma pessoa não terá suas necessidades supridas porque o Vladimir Putin resolveu invadir a Ucrânia. É disso que eu estou falando. Só que a gente precisa expandir essa leitura. Se você tá cliente da instituição, não consegue sacar o teu dinheiro, você não vai conseguir pagar os seus credores. Agora, imagina o seguinte, imagina que a companhia de energia da tua cidade, estou dando um exemplo aqui para que você possa entender. Imagina que a companhia de energia da sua cidade, de um dia para o outro, recebe o calote, sei lá, de 40% de seus clientes, porque os seus clientes não conseguem sacar o dinheiro no banco. O que na prática vai acontecer é que essa companhia de energia vai ter dificuldade para manter a sua operação rodando por falta de oxigênio financeiro, por falta de caixa. E aí, das duas uma, né, ela pode repassar esse custo para os demais clientes, enfim, pode começar a ter escassez de energia por conta disso dentro desse nosso exemplo. Então, sempre quando a gente fala que um banco está por quebrar, que um banco vai ter dificuldade, a gente não olha só para o banco. A gente precisa olhar para toda a cadeia econômica por trás disso. E aí, hoje, é o banco russo que não consegue pagar para um banco europeu. Aí um banco europeu que não consegue pagar para um banco nos Estados Unidos. Aí um banco nos Estados Unidos que não consegue pagar para um banco brasileiro. E aí esse banco brasileiro, porque ele não recebeu do banco dos Estados Unidos, não consegue sacar o teu dinheiro.
Claro, aqui eu estou explicando no limite. Não acho que, pelo menos até agora, isso possa acontecer. Mas é esse tipo de leitura que a gente precisa ver quando a gente vê um banco do tamanho desse em vias de quebrar por conta dessa sanção. E veja, eu não estou dizendo que essa sanção não deveria acontecer. Eu só estou mostrando este fato. Por quê? Como eu falei ainda no começo desse vídeo, infelizmente, muitas pessoas vão perder a vida, serão traumatizadas por conta de guerra e agora tem mais esse traumatismo financeiro no coração da nossa sociedade, que no caso aqui eu estou falando no meio da Europa, que pode se expandir para o resto do mundo, tá bom? E olha só, se a gente continua lendo, ele está dizendo o seguinte, né, que tem 800 bilhões e 13 bilhões de euros de ativos. Obviamente que tem ali uma espécie de um FGC ali, que é de 100 mil euros, né? Mas, se eu estou falando que 13 bilhões de ativos não vão conseguir sair do banco, eu estou falando que aproximadamente 100 bilhões de reais podem ser, assim, destruídos só neste banco. E repito, não é o banco, são as pessoas, são as empresas. Aí o empresário não consegue pagar os seus funcionários, porque o banco, o dinheiro está preso. E os funcionários não recebem salário, porque eles não recebem salário, não conseguem pagar suas contas, e assim sucessivamente, tá? Só que para além disso, tem mais uma coisa, ó. As ações dos bancos europeus com maior exposição à Rússia caíram acentuadamente na manhã de segunda-feira, com o Raiffeisen, o banco austríaco, que gera cerca de 1/3 dos seus lucros no país, caindo 18%. Então existe um banco austríaco que tem operação dentro da Rússia e 1/3 do resultado desse banco vem da Rússia. As ações dele caíram 18%. E mais uma vez, quando a gente fala das ações caindo, não é o preço na tela, tá? É isso que a gente precisa entender, o que está por trás disso. As ações do Raiffeisen caíram cerca de 50% nas últimas 3 semanas. E para além disso, a gente vai falar aqui, ó, que tem um banco italiano, tá? O Unicredit e o francês Société Générale. O Société Générale, por exemplo, ele tem operação no Brasil. Olha só como as coisas vão se conectando. Então, esse exemplo que eu dei de um banco não pagar e até chegar no Brasil é um exemplo de, em última análise. Eu não acho que, dado as informações que eu tenho até agora, não me parece que algo como isso possa acontecer. Só que se esse negócio se agrava, não é de desprezar algo como isso acontecendo na economia do Brasil. Então, eu comecei esse vídeo falando sobre o isolamento da Rússia no mercado global. Mostrei para você o quanto que subiu o preço do trigo no mercado internacional, e esse é só um exemplo, né? A gente poderia falar de tantos outros, de tantas outras commodities, mas eu só quis explicar para você que mesmo que o Brasil não faça a relação comercial com a Rússia em determinados produtos, isso vai afetar o preço desses produtos para o Brasil e, portanto, deve provocar uma inflação significativa, tá bom? E aí, tem um lance que eu quero falar com você sobre uma alternativa. Eu até trouxe aqui as reservas internacionais da Rússia. A Rússia vem aumentando significativamente as suas reservas internacionais, chegando a quase 650 bilhões de dólares. Só que essas reservas internacionais não ficam num cofre em poder do Banco Central Russo. Fica custodiado no banco emissor dessa dívida. Então, assim, essas reservas internacionais estão em tesouro norte-americano, tesouro europeu, a própria moeda, o dólar. E aí, quando você exclui a Rússia do sistema SWIFT, você impossibilita ela de acessar as suas reservas que estão nesses bancos. E justamente porque ela não consegue acessar as suas reservas, é que o preço do rublo em relação ao dólar perdeu muito valor, ou seja, o dólar subiu muito, tá? Deixa eu só tirar aqui, tá? Justamente porque você não tem acesso à reserva em moeda forte em relação à sua moeda. E aí agora a gente tem essa questão econômica muito importante. A Rússia também aumentou muito as suas reservas em ouro, como você pode ver nesse gráfico. E isso traz um pouco mais de segurança para sua moeda, mas o ouro não é utilizado como meio de pagamento. Você não vai conseguir falar, não, me vende aqui tal coisa que eu te pago em ouro. Até para transferir isso é muito difícil, é muito complexo, tá? E aí tem um outro processo que eu já vi muitas pessoas falando na rede social, é a respeito do blockchain, a respeito das criptomoedas. Será que a Rússia, para se livrar dessa sanção, não poderia começar a usar criptomoedas para fazer os seus pagamentos internacionais? Veja,
A verdade é que sim, isso é uma alternativa, mas, diferente do que está sendo dito por aí, não é uma alternativa simples de ser realizada, tá? Veja, e eu não estou falando isso porque eu não acredito no Bitcoin, eu invisto em Bitcoin desde 2016, eu conheço a estrutura, eu tenho criptomoedas e eu sou um entusiasta dessa tecnologia. Mas, justamente por conhecer o mercado, é que eu digo que não é simples você migrar uma balança comercial de bilhões de dólares para o mercado de criptomoeda do dia para a noite. E a razão é muito simples, porque a Rússia está isolada economicamente. Ela vai comprar essas criptomoedas de quem? Você, suponha que você tenha criptomoedas. Você aceitaria vender as suas criptomoedas em troca de rublo? Essa moeda aqui está perdendo 30% de valor de mercado só hoje? Não, né? Pois é, eu também não aceitaria. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, o caminho natural para a Rússia, para os russos começarem a fazer negócio internacional com criptomoeda, seria transferir os seus rublos para dólar para pôr depois para criptomoedas. Você vai aceitar? Você? Ah, não, eu tenho dólar aqui, me dá rublos aqui, eu gostaria de ter rublo. Não é simples esse processo, não tem de quem comprar. Obviamente que algumas pessoas vão conseguir fazer isso, obviamente que algumas empresas podem fazer isso, mas o fato é que não dá para você achar que toda a economia russa do dia para a noite vai estar usando criptomoeda, porque eles não têm dinheiro para comprar as criptomoedas. É simples assim. Ninguém vai aceitar vender criptomoeda em troca de rublo, percebe? Então, eu acho sim que usar blockchain, usar criptomoedas pode ser uma alternativa para a Rússia no ponto de vista econômico, eu acho que sim, mas eu tenho certeza que isso não será feito da noite para o dia e não vai ser fácil de fazer. Até lá, muitas águas vão rolar, a economia pode colapsar até que mais pessoas possam estar habituados a usar esse tipo de moeda lá na Rússia. Imagina que você é um comerciante, um empresário russo que vendeu para fora e conseguiu, sei lá, vendeu para fora e recebeu em criptomoedas. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai colocar as suas criptomoedas no trade para negociar e pegar rublo, porque você precisa pagar os seus funcionários? Você não vai fazer isso, percebe? Porque você tem uma moeda que está sendo deteriorada por conta destas sanções. Bom, é isso. Eu quis trazer para você os impactos disso na economia global, explicar esse sistema SWIFT. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa com isso. E para finalizar esse vídeo, eu quero reforçar aquilo que eu já falei ao longo do vídeo. O objetivo desse vídeo, como eu falei, é fazer essa leitura econômica, saber o quanto que isso pode impactar na economia global e no Brasil. Mas eu não posso deixar de mencionar, mais uma vez, as vidas que serão perdidas por essa guerra estúpida, o traumatismo que ficará na vida de famílias, os milhões de refugiados que terão que se adaptar a uma nova vida fora da sua pátria. Esse é o principal prejuízo. Eu lamento que tudo isso esteja acontecendo e desejo que, na medida do possível, as coisas voltem a ser o que eram, tá bom? Se você gostou desse vídeo, apesar das circunstâncias, deixa um joinha e a gente se vê no próximo material.